Vamos começar a leitura? Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Dá uma pausa aqui, gente, depois a gente continua o 5. Preciso comentar isso. Bom, Jesus estava indo ao Monte das Oliveiras, entrando na cidade, e ele queria usar uma jumentinha. E mandou, eles vai lá e se perguntar, né, fala que eu, o Senhor, pedi emprestado. Eles vão, pegam a jumentinha, a Bíblia não vai dar tantos detalhes para devolver, mas usam a jumentinha e devolvem. Eu já vi muitas pessoas distorcer essa parte da Bíblia e muitas outras, dizendo assim, você tem que determinar, você tem que crer. Você viu, eles foram lá, creram, pegaram a jumentinha e deu certo e levaram, sabe? Ou então outro diz assim, você tem que orar, determinar, profetizar, porque olha, eles foram lá e pegaram a jumentinha, é assim que tem que ser. Gente, eles pegaram a jumentinha porque havia uma profecia que dizia que isso aconteceria. Deus falou, vai chegar um dia que o meu filho vai estar entre vocês e vai precisar da jumentinha. Ele vai pegar emprestado, a pessoa vai entregar para ele vai usar. Estava escrito, não há quem possa com a mão de Deus. Foi uma profecia cumprida pelo Messias. A Bíblia diz que o Messias faria isso e Jesus fez isso. A Bíblia diz que eles não expulsavam demônios, mas viria o Messias e ele fez isso. A Bíblia diz que ninguém fazia um cego enxergar, um cego de nascença enxergar. E viria o Messias e faria isso. E Jesus veio e fez isso. Centenas de profecias a respeito do Messias se cumpriu em Jesus. Então qualquer bom entendedor, qualquer judeu da época que estudasse as profecias e as escrituras, saberia que Jesus era o Messias. Porque ele veio cumprindo. Ele não cumpriu uma ou duas profecias. Ele cumpriu centenas, várias e muitas profecias. Agora, imagina o dia a dia. A Bíblia não conta o dia a dia de Jesus. A Bíblia fala que ele fez tantos e tantos milagres e sinais que incontáveis. Então, aqui aconteceu porque haveria de acontecer. Nós já vamos chegar numa parte da Bíblia que fala sobre o poder da oração. Aí eu mandei no grupo de vocês, Tiago, se eu não me engano, Tiago 4, nós vamos ler aquela passagem também, para entender até onde nós mandamos e não mandamos. Vamos continuar agora no verso 5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os 2 discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cantavam ramos de árvores, cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Que é Deus nas alturas. No verso 10 agora. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Dá uma pausa aqui, gente. Já vamos continuar ali no 12. Falando rapidamente, por que no jumento? Por que humildemente? A história antiga, a cultura diz que o rei, quando se entregava numa batalha, ele vinha montado no jumento. E quando ele ia batalhar, em um cavalo. Cavalo é poder, era uma arma de guerra. Status. Então Jesus se apresentou como quem se entrega. Ele veio se entregar para ser morto e crucificado. Por isso ele entrou numa jumenta.
Porém, existe uma segunda vinda de Jesus. Ele já veio a primeira, existe uma segunda. Pastor, mas não tem uma escondidinha? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia se refere a uma vinda e uma segunda vinda. Então, a segunda vinda, a Bíblia se refere a um cavalo, montado num cavalo. O que significa isso? Ele vem com poder. Não tem humildade mais, pastor? Sem humildade. Quando se diz humildade, gente, tem várias formas de você entender isso. Mas Jesus veio como humilde. Apanhou na cara, cuspiram nele, bateram nele, falando na gíria, fizeram ele de capacho, de tudo, fizeram. Mas ele que deixou, ele se entregou. Por isso ele entrou numa jumentinha. Se é você entra na jumentinha, você ia pegar o melhor cavalo, entrar e passar em cima de todo mundo, daqueles homens mal. Não ia. Ia invocar o poder de Deus, ia usar do teu poder. Mas não, ele veio humilde, veio se entregar. A segunda vinda, ele não vem se entregar, ele não vem nada com humildade, ele vem com o quê? Com o juízo. Vem trazer o juízo. Então o que você tem que fazer, faça logo, porque quando ele voltar, é o juízo. Tá? Bom, aqui se cumpriu várias profecias, Jesus cumpriu mais outra profecia que entrou na cidade e muitas profecias se cumprindo. Vamos continuar agora no verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Dá uma pausa aí. Fizeram comércio, mas Jesus chamou eles de quê? Vocês estão falando da minha casa, uma casa de comércio, compra e vendas. Não foi só isso que ele falou. Ele chamou de quê? Covil de ladrões. O que era feito ali? Rapidamente, a gente precisa continuar com a leitura. Mas eles vinham com moedas romanas, chegavam nos cambistas, entregavam a moeda romana e pegavam a moeda judaica. Sem aquelas esfinges, sem textos e imagens pagãs. Aí ele pegava uma moeda sem essas imagens pagãs e oferecia de oferta ou de dízimo no altar, tá? No templo. Então os cambistas faziam um trabalho para favorecer o povo de Deus. Coisa boa, verdade. As pombas, o próprio Jesus foi apresentado por Maria e por José com uma pomba. Essa pomba foi sacrificada, era uma oferta. Então Jesus passou por ali e usufruiu disso. Desses vendedores de pombas. Então as pombas, os animais eram vendidos para ser sacrificados em rituais judaicos. Então por que Jesus fez aquilo? A resposta está ali, no final. Nós acabamos de ler. Covil de ladrões. Então, eles não vendiam as pombas, provavelmente, por um preço justo e não faziam a troca de câmbio por um preço justo. Porque Jesus chamou eles de ladrões, não chamou eles de vendedores. E Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia como eles comercializavam. Logo, eles estavam roubando na casa do Senhor, se aproveitando da fé das pessoas. Será que hoje em dia tem igreja que faz isso? Que se aproveita da fé da pessoa para obrigar a pessoa a enfiar dinheiro em envelope, em campanhas, em coisas, quando a pessoa está emocionalmente abatida? Gente, um prato cheio. A pessoa vai para a igreja normalmente porque está separada, porque está desempregada, porque está doente, porque quer comprar uma casa. A pessoa vai para a igreja porque ela está com problema. E é bom que vai mesmo. Quer um lugar melhor para buscar socorro na casa do Senhor? Não existe lugar melhor. Só que ela chega... Vocês já viram aqueles crimes que acontecem em velório? Que a pessoa vende, principalmente quando é de acidente, faz a pessoa assinar um papel, ele vai lá e pega o seguro do EPVAT. Por quê? A pessoa está emocionalmente abalada no velório. É a hora de você atacar e aplicar o golpe. Acontece. E sempre vai acontecer. Então, nas igrejas, as pessoas estão emocionalmente abaladas. É a hora que vem os ladrões e roubam, através de campanhas, de coisas ilegais e maldosas, mal intencionadas. Professor, como é que você sabe se uma campanha é honesta? Que não envolve dinheiro. Não envolve dinheiro. A campanha é espiritual, envolve fé. Então, tem que ter jejum, oração, leitura de Bíblia, louvor, a conversa entre os irmãos, qualquer coisa que não envolva dinheiro. Envolver o dinheiro, gente, aí é comercial. Vai para fazer uma faculdade, um curso, vai pagar uma palestra, não tem nada a ver com
com campanha. Campanha é fé e oração, gente. Aonde que vocês viram aqui na Bíblia fazer trocas? Bom, entendemos essa parte, vamos seguir. Verso 14. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Eles perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão fazendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor, ou algumas versões o perfeito louvor, no verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, para onde passou a noite. Verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vamos dar uma pausa aqui. Agora a hora que ele viu a figueira e manda a figueira secar e tudo. Mas vamos só entender aqui, resumidamente. As crianças eram um incômodo para os líderes religiosos. Era um incômodo. Eu falei no início do culto sobre as crianças. As crianças eram um problema aqui. Não para Jesus. Não para Jesus. As crianças eram um problema para eles. Reclamaram. Esses homens queriam matar Jesus, queriam prender Jesus, expulsar. Por quê? Porque Jesus veio e começou a curar as pessoas. Aqui fala que ele curou cegos, paralíticos. Por que Jesus curou? Porque também havia profecias que o Messias viria fazer isso. Então eu não posso também, pastor, sair curando? Pode e deve. Jesus mandou ir de curar enfermos, expulsar demônios. Ótimo. Para todos nós isso. Agora, até onde nós podemos pisar? Até onde nós podemos chegar com a nossa fé? A igreja moderna está com a fé abalada. As pessoas têm dificuldade. Eu vejo, eu sou novo na igreja, mas assim, dos anos 90, que eu comecei a participar da igreja até hoje, eu vejo, quando eu cheguei na igreja nos anos 90, que eu comecei a ver, entender o que é fé, curar, fazer, eu via aquilo tudo, eu achava tudo muito distante. Eu falei, nossa, eu nunca vou participar disso. Depois eu conheci a igreja mais avivada, fui aprendendo, participando, Deus usando a gente. Mas ao longo desses anos, o que eu aprendi? Que a igreja, ela está fria. A igreja tem dificuldade. Se alguém chamar qualquer um de vocês agora para fazer uma visita e curar um enfermo, orar, expulsar um demônio, as pessoas têm dificuldade de exercer a sua função. Porque não adianta o pastor ir lá e fazer só o pastor. Não, todos têm que fazer. O chamado não é do pastor. Ah, não, se chega alguém agora aqui endemoniado ou alguém doente, tem um pastor, tem um líder, o líder vai. Mas e se ele não está? Vai o outro. Isso só está você? Vai você. Não, existe exceção. Vocês estão preparados para curar, expulsar demônios, fazer essas coisas, sinais? Tem que estar. Isso não é, a Bíblia nunca disse que os dons de Deus são exclusivos de alguém. E quando é que eu tenho, pastor? Se você tiver fé, Deus responde. Mas não tem que ter sido ungido, consagrado. Você nasce abençoado por Deus. E aí você tem um dom lindo que é o livre-arbítrio, de querer escolher o que você vai fazer e o que você não vai fazer. De querer servir a Deus e não servir. E quando você decide servir a Deus, você já recebe muitos dons que você nem usa, nem sabe, mas você recebe. Basta você querer usar. Não pense que você precisa da minha ajuda, da ajuda de alguém para orar, expulsar um demônio. Qualquer um de vocês aqui, se a pessoa manifestar, vocês podem ali expulsar. Eu tenho que falar em nome de Jesus, né? Para a pessoa esquecer. Gente, já expulsei demônios sem falar em nome de Jesus. Pastor, isso é blasfêmia. Gente, não é. Não é. Se você serve a Deus e manda ele sair, é comum a pessoa falar em nome, é comum. Mas a autoridade que eu estou falando é de Jesus. Vocês sabem quem eu sirvo. Se eu fizer uma oração com vocês agora e no final não falar em nome de Jesus, vocês sabem que eu sirvo a Jesus. Eu sei que vocês servem. Então, nem sempre. Paulo, exemplo na Bíblia. A roupa de Paulo expulsava demônio. A sombra dele expulsava demônio. A roupa do Paulo tinha boquinha? Falava em nome de Jesus? Não. A sombra deles tinha boquinha para falar? Seja curado? Não tinha.
Jesus, quando tocaram no manto dele também, mas ele era Jesus. Tá bom, Paulo não era Jesus, e a roupa dele servia. Então, a fé, gente, Deus usa a fé, não existe regrinhas básicas, existem regras para ensinamento, doutrinas, mas Deus pode agir de N maneiras, tá? N maneiras. Agora, é claro que tudo que é feito é em nome de Jesus, mas não necessariamente é dito em nome de Jesus. Agora, mas Pedro, quando mandou o paralítico andar, ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Falou, e deve ser falado, para que todo mundo saiba. Quem é que está fazendo? Não era Pedro. Ele falou, não fui eu, foi Jesus. Então, por isso nós devemos falar. Mas é como se você estivesse em uma situação, dirigindo, num acidente, que você não falasse nada, então você vai morrer, porque se não for o nome de Jesus, você vai morrer. Deus vai te ajudar do mesmo jeito. É como se o mudo nunca pudesse curar ninguém, fazer nada, porque ele é mudo. É só vocês olharem. A Dete hoje não veio. Quando o netinho dela orou por ela e tirou a dor de cabeça dela. Ele não sabia falar, ele era bebê. Ele só fazia gestos. Ele orou. Ele não falou em nome de Jesus. Aliás, ele era um bebê. Ele mal sabia que era Jesus. Mas era uma criança criada dentro da igreja, ouvindo a palavra. Então um bebê conseguiu curar uma pessoa sem saber falar ainda. Quem foi, Samuel? Como é que é o nome dele? É o Isaac, né? É o mais velho, é o Isaac. Então, e teve mais. Lembra do outro menininho, do filho da irmã da Keila? Ele era bebezinho, ele expulsou o demônio de uma senhora endemoniada, gatinhando, ele foi lá e pôs a mão na mulher, o demônio saiu. Toda vez que ele vinha para a igreja, a gente ungia ele e orava. Por quê? Porque na época, a mãe, ela ia no candomblé. Ela ia no candomblé, era a opção dela, ela deixava a criança com a gente e ia. É a opção dela, ela é livre, né? Aí fala, nossa, pastor, mas você ficava com a criança? Claro, ela queria deixar com a gente, cuidava, né? Ela confiava em nós, ela ia, ficava lá e vinha. Aí, numa certa situação, na casa dela, uma senhora manifestou e o bebezinho colocou a mão e expulsou. Enfim. E hoje, graças a Deus, ela é convertida, passou por uma situação toda lá e se converteu. Então é isso, gente. Então, não coloque regras para Deus. O Senhor só pode expulsar o demônio através da pessoa, só pode curar se ele falar assim, assim, assim. Sabe, querer mandar em Deus agora. Deixa Deus usar um bebê, a Bíblia diz que ele usou até mula para interagir, né? Deixa que Deus faz do jeito dele. Agora, se a gente pode seguir as regrinhas para facilitar, vamos seguir. Mas não ponha regras para Deus. Bom, aqui Jesus mandou uma figueira secar, eu vou adiantar essa parte, foi fé, mas Jesus diz assim, vai no verso 20 para você entender, ele mandou a figueira secar no verso 20. Ao verem isso o quê? A figueira secar. Ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te, atira-te no mar, e assim será feito. Aí vem um dos versículos mais amados. E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Dá uma pausa aí. Esse versículo é bom, né? Mas posso pedir uma BMW? Né? Esse versículo é fantástico. Alguém está com acesso ao grupo? Aí, Mara, você consegue olhar? A Mara está com o bebê? Quem mais? Quem está com o celular aí para olhar? Olha aí, Regina, que eu mandei um verso para ler para a gente. Para complementar aqui. Por que a Bíblia diz que tudo o que pedir vai acontecer? Então, por que você não está se dando bem na vida? Por que você não se dá bem, então? O que está faltando? O que está faltando? Por que você tem um monte de situações que você está pedindo e não está acontecendo e a Bíblia disse agora? Aí você fica, é mesmo, né?
Aí o outro fala, não, é a campanha. É a campanha. Lá na nossa igreja tem uma campanha 7 semanas. Ah, não sei o quê. Não, é porque tá faltando do fé. Você tem que entregar tudo que você tem. Entrega teu carro, entrega teu dinheiro. Gente, a pessoa tá ali necessitada. É a hora que você é pego pela enganação. Tá? Então, muito cuidado. Nós já vamos entender um pouquinho mais, uma pequena pinceladinha, mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tudo aqui. Achou, Regina? Achei. Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Viu? Pedis e não recebeste, porque pedires mal. Por quê? Porque vocês querem isso para gastar no seu próprio deleite, para o seu próprio benefício. Você está pedindo para você. Aí você para e fala assim, ué, mas para quem que eu vou pedir? Eu que estou com problema? Eu que preciso. Se eu não pedir para mim, eu vou pedir para quem? Veja como o ser humano, ele tem, a princípio, ele é egoísta. Foi Tiago capítulo 4, tá, gente? A princípio, o ser humano é egoísta. O que me interessa é eu poder pedir, mas não poder pedir para mim. Que adianta? Tá, mas então vamos combinar assim, Samuel. Eu peço uma BM para você e você pede uma BM para mim. Beleza? Pode ser? Porque daí eu pedi para ele, não foi pro meu deleite. Pastor, tu é malandrão, né? Aí você pede para ele, pede para você, ó, passar a perna em Jesus. Você acha que a gente consegue passar a perna em Jesus? Acho que não, né? Bom, então e aí? Bom, aí que o poder de Deus que está à disposição não é para farra do boi. Não é para fazer a farra. Ah, pastor, mas eu queria ter coisas maiores. Gente, existem muitas maneiras de você pedir as coisas para Deus. Ah, eu queria um carro. Então fala, Senhor, como é que compra um carro? Você vive num país capitalista como o nosso? É fácil comprar um carro. Você vai, primeiramente, trabalhar ou se preparar para ter uma profissão que ganha mais, se dedicar. Quanto mais você quer ganhar, mais você vai ter que estudar. Isso é capitalismo. Vai se preparar, vai juntar dinheirinho, não vai gastar com coisas supérfluas e vai comprar o teu carrinho. Mas nem todo mundo vai conseguir ser milionário, porque Deus coloca uma história para cada um. Então para de imitar as pessoas. Tem pessoas que nascem ricas, não fizeram nada, nem pediram para Deus. Outros nascem pobres, não fizeram nada, não pediram para Deus. Você não escolhe os seus pais. Se você pudesse escolher um pai rico, um pai cristão, um pai atleta, um pai não sei o quê. Ah, vou pegar o homem, a mulher mais bonita do mundo, daí eu vou nascer deles, que daí eu vou sair bonito também. Você não escolhe nada. Então entenda assim, primeiramente, cada um tem uma história com Deus. E você não vai ser nada além do que Deus limitou. Eu não vou aqui afirmar muito, entrar em detalhes, mas Deus coloca a gente num caminho, e nesse caminho você toma decisões, micro decisões, mas a macro é Deus que decide. Você pode ter certeza. Deus coloca num caminho. Você não vai ser um milionário. Você vai morar nessa região, mas você tem possibilidades de fazer isso, crescer, perder, ganhar, dentro dessas possibilidades. Será, pastor? Sim. A maioria dos brasileiros não sai do Brasil. Deus colocou você aqui, alguns vão conseguir sair, mas a maioria não vai conseguir sair. Pode tentar que não sai. Então, nós temos assim, Deus coloca você numa missão, vamos dizer. E ali dentro disso, você toma muitas decisões que te prejudicam e que te ajudam. Mas é naquela caminhar. Você está limitado. Mas não tem você tem livre-arbítrio de aceitar a Cristo ou negar a Cristo. Mas livre-arbítrio de fazer tudo e conquistar tudo, você esquece. Você não é capaz de imitar o homem mais rico do mundo. Talvez temos aqui alguém que vai ser o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo. Pode até ser. Mas as chances são mínimas. Por quê? Quantos homens mais ricos existem? Meia dúzia lá e vem trocando entre eles. São poucos. Então as chances são poucas. Quantos aqui poderia ser um campeão mundial em algum esporte? A chance é pouca também. Sempre vai ser assim. Então eu não posso sonhar? Eu não sei. Você sabe o que Deus limitou a sua vida? Você sabe qual é o limite da tua vida? Você não sabe. Então você sonha o que você quiser. Só que você vai bater algumas paredes que você não vai passar. Em outras palavras, você tem que aprender a tomar um não. Você vai levar não. Na vida inteira. Mas vai levar sim também. Então você tem que saber aceitar o sim e o não. Agora, o quanto você vai lutar para conquistar um bem material, estudar, isso é com você.
Você é livre. Tá? Mas o que você não pode... Pastor, então o que você quer dizer com tudo isso? Pare de achar que existe uma receita. Eu vejo na internet lá, aprenda a orar da maneira certa e receber. Não existe. Você não vai passar a perna em Deus. Não vai. Tem pessoas que entram na igreja, passam uma semana ou outra, compra casa, carro, faz um monte de coisa. Gente, não é igreja, é entre ela e Deus. Tem pessoas que fumam a vida inteira e morrem com 120 anos. O outro nunca fumou, morreu de câncer no pulmão antes dos 20. Quer que eu faça o quê? O que eu te digo é assim, dê o melhor de si, estuda, trabalhe, se dedique, faça o melhor de si e você vai estar dentro de uma limitação que Deus te colocou e seja feliz ali dentro. Seja feliz ali dentro. Vocês acham que Paulo tinha condição de abandonar Cristo e ir para outro lugar? Deus colocou ele numa caminhada. Você vai ser Paulo, você vai ser profeta. Moisés, você vai ser profeta. Moisés podia largar tudo e sair? Olha, Moisés podia fazer algumas coisas certas e erradas dentro da linha que Deus colocou ele, você pode ter certeza. Nós não somos calvinistas que diz que Deus manda em tudo e seu destino. Nós não somos calvinistas, não seguimos as teologias de Calvino de maneira nenhuma, mas uma coisa é óbvia e certa. Você está limitado a algumas coisas, você vai receber não. Até mesmo se você pode ter filhos ou não, uns podem ter filhos, outros nem podem. Nem com dinheiro, nem todo o dinheiro do mundo. Tá? Bom, vamos finalizar com uma leitura que eu falei que eu queria comentar sobre o juízo. Vamos avançar um pouco e ler uma parábola aqui muito conhecida. No verso 33, Mateus no capítulo 21, no verso 33. É uma parábola muito importante sobre o juízo de Deus. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Até aqui vocês entenderam? O homem veio, plantou muitos pés de uva, estruturou a fazenda e arrendou. Isso significa que ele tinha uma parcela para receber no período combinado. Verso 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dá uma pausa aqui, paramos na pergunta. O fazendeiro plantou, não se planta fácil, passou por um processo, plantou a vinha, teve todo o trabalho, estruturou, arrendou a propriedade e foi viajar. Quando chegou a hora da colheita, ele queria a parte dele. Não era em dinheiro, era em frutos, ele veio buscar. Aí ele pensou, mato os empregados do dono da fazenda, não vou pagar ele. Mandou de novo, mato, espanco. O fazendeiro fala, bom, meus empregados não respeitam, vou enviar o meu filho, Jesus Cristo, ao mundo. Esse filho é o Cristo. E aí o que eles fizeram? Vamos matar o herdeiro. Mataram o herdeiro. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem a resposta aqui. Vamos ver o que eles responderam no 41. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Dá uma pausa aqui. Bom, o povo respondeu: simples.
quando o proprietário da fazenda vier, ele vai matar de maneira terrível a todos eles. Bom, o filho aqui é Jesus. Isso aqui é o reino do céu, é o que nós estamos vivendo hoje. Jesus vem e entrega nas mãos de vocês uma fazenda. Senhor, Deus não me deu fazenda, nenhuma vinha, não me deu uma estrutura. Ele te deu. O que eu falei no começo do culto? Deus te deu filhos, igreja, carro, trabalho, dinheiro, saúde, vigor, força. Tudo isso Ele te deu. E o que você tem feito? Ele vai vir cobrar. O que você acha que vai acontecer quando Jesus chegar para te cobrar? Ele vai cobrar no dia da minha morte? Vai cobrar no dia da morte, mas algumas coisas ele cobra antes. Como eu sei? Aqui está dizendo que ele fala assim, que ele vai passar para outro. Existe uma cobrança. O apóstolo Paulo disse, nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Mas nós prestamos conta de algumas coisinhas antes da hora. Ele diz que vai entregar tudo isso para outro. O que seria entregar isso para outro? Nossa imaginação pode ir longe, né? Imaginar muitas outras coisas. Mas sem muita imaginação aqui, você recebeu uma vida. Se você é mãe, pode ter filhos e tem filhos, é a fazenda. Você recebeu filhos. Esse filho teu, ele veio estruturado. A tua fazenda tem estrutura. Eles tinham que cuidar da fazenda. A fazenda tinha toda uma estrutura preparada. Devemos cuidar. Existem situações difíceis, quer levantar uma polêmica? Aquelas mães que não têm condição de cuidar do filho e entregam o filho para adoção ou para alguém. Olhando assim, é uma atitude nobre da mãe, porque entregar um filho é terrível. Mas por outra ótica, de outra forma, você fala, como pôde abandonar? Eu nunca passei por isso e nunca gostaria de passar, mas a pessoa tem que lutar. Antes de você sair roubando um pão para o teu filho, não é melhor você pedir? Antes de você entregar teu filho para alguém levar, não é melhor você pedir ao Pai, pedir a Deus chorando e se virar? Não estou criticando quem já fez isso, gente, porque cada um tem uma estrutura para suportar. Você não sabe o que essa mãe passou, às vezes ela foi abandonada também, e a cabeça dela não tem estrutura para suportar e ela acaba entregando o filho para outra pessoa cuidar. Não adianta você criticar e falar assim, não, eu não deixaria. Tem gente que fala assim, nem uma cachorra deixa os cachorrinhos para trás e essas mães abandonam. Eu não estou falando de mãe que abandona, joga no lixo. Essas aí tem problemas mesmo. Tá? Essas aí não tem coração bom ou tem problemas, algum problema mental e não consegue raciocinar como deveria. Mas vocês estão me entendendo? Nós devemos lutar, clamar ao Senhor antes de fazer um erro, cometer uma besteira, sabe? Antes de brigar, de xingar, de roubar, sem consultar a Deus e clamar. Lembra que ele falou, se você pedir esse monte para ele sair daqui para lá, eu vou fazer. Aí na hora que a pessoa precisa de Deus, por que ele não pede? Ele não precisa fazer campanha. Onde você estiver, pede a Deus. Tem que confiar. Nessa hora, você está pedindo, é um socorro. Como nós lemos ali em Tiago 4, diz assim, que eles pediram mal, por isso não estão recebendo. Mas em Mateus 12 fala que tudo que você pedir vai fazer. E agora? Quem é quem ali? Se eu determinar, você tem que profetizar. Gente, você pode pedir o que você quiser, mas vai passar pela assinatura de Deus. Se Deus aprovar, você vai receber. Se Ele não aprovar, você não vai receber. Ainda que você creia, tenha fé, você não vai receber. Por quê? Você já pensou se Deus desse liberdade para vocês fazerem tudo o que vocês querem? Tudo que a gente pedisse? Quantas... Gente, nem eu. Você confia em você quando você fala assim, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 15, eu não teria feito aquilo. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, com 20, eu não teria feito aquilo. Você mesmo disse que você não tem sabedoria no passado. E daqui 10 anos você vai dizer que não tinha sabedoria hoje. Então, se nem você confia em você, como é que você quer que Deus confie em você? Como é que você quer que Deus ouça a tua oração se você daqui uns anos vai dizer que hoje você não tinha sabedoria, só fazia besteira? Então, imagina se Deus te der todo o poder na tua oração. Acabava com o mundo.
a gente acabava com o mundo. Acabava. Por que existe? Porque hoje não dá tempo de ler também, mas aqui em Mateus vai falar um pouco antes. Por que Deus deu carta de divórcio? Porque as pessoas tinham um coração sujo e não perdoavam. Então, eu volto a bater nessa tecla, já vamos encerrar. Devemos pensar com a mente de Cristo, tomar decisões com a mente de Cristo. O maior erro nosso é se afastar da igreja, se afastar da palavra de Deus, dos ensinamentos, porque você toma decisões a semana inteira, o mês todo, a vida toda. E aí você olha para trás, você olha para a tua vida, hoje o que você construiu foi baseado em decisões. E olha, se eu voltasse, eu acho que eu nem estaria aqui com vocês, porque eu ia mudar tanta coisa que eu ia estar lá na China uma hora dessa, qualquer outro lugar do mundo, porque minha vida ia ser outra tão diferente, que eu mudaria muitas coisas. Ou seja, eu estragaria tudo, né? Porque bom que eu esteja aqui hoje é bom, mas eu estou querendo dizer assim, o quanto a gente erra na sua vida financeira. Se você tivesse 18 anos, você não ia guardar todo mês R$100, todo mês um valor para hoje você estar lá com 1 milhão no banco? Você ia, né? Mas E aí? Você não ia ter estudado mais? Você não ia ter largado aquelas amizades que ficavam à toa para a rua para estar ali estudando, fazendo uma profissão, indo para a igreja, servindo a Deus? Você ia. Então isso mostra que nós não temos capacidade de tomar decisões sozinhos. Por isso Deus não nos dá todo o poder. Ele nos dá, deixa à disposição para você pedir o que você quiser. Mas o que Deus vai responder, cabe a Ele, aceitar ou não. Por isso que essas orações, eu vou orar por o líder do governo tal ficar doente ou morrer, que nem aqueles pastores. Capaz você morre antes dele. Deus veio trazer misericórdia e não holocausto. Lembra da passagem do domingo passado? Deus veio trazer perdão. Porque você já recebeu perdão, Deus não precisa ter paciência com ele? Deixa ele, gente. Ele está tratando de bens materiais. Um governo, uma administração do governo ruim, prejudica você de que maneira? Olha onde quero chegar. Esse pastor quer que ore para que aquele homem morra. Se ele morrer, o que vai acontecer com ele? Ele não conhece Jesus. Vai ser condenado. O problema é dele, ele que quis. É assim? E se esse líder do nosso governo não morrer, continuar lá fazendo coisas erradas, vamos supor. Vamos supor que tenha alguém lá fazendo coisas erradas. Se ele não morrer, talvez eu tenha um salário menor, talvez eu compre um carro mais barato, talvez eu não possa fazer uma viagem para o exterior, porque meu país é mais pobre. Vou perder, vou deixar de ganhar dinheiro. Aí, analisa comigo. Então, por que as pessoas estão de olho para que os líderes que eles dizem que roubam, enganam, têm que morrer? Porque eles querem mais dinheiro. Então, um pastor, para ganhar mais dinheiro, ele vai orar para o político morrer, para que o país dele melhore e ele ganhe mais dinheiro. Mais ou menos esse nível. Então, você tem que entender assim, você pode querer as coisas, mas você não pode colocar o dinheiro que você quer ter, os bens que você quer conquistar, acima da salvação das pessoas. Não, eu vou orar para ele morrer, porque daí o Brasil melhora. Melhora o quê? Você está passando fome? O teu sustento vem do Senhor, a tua saúde vem do Senhor. Você não é o governo que te dá. Minha mãe tem o melhor plano de saúde do Brasil, que ela ganha do genro dela, que já paga há mais de 20 anos. Pergunta se ela foi internada algum dia, precisou. Quanto custou aquilo, será? É uma grana. Ela recebe isso. Nunca usou, nunca foi internada. 70 anos, está ali, zeradinha. Fazendo trilha, caminhando. A saúde dela vem de quem? Do Senhor. Gratidão por quem paga isso para ela? Infinita gratidão. Não tem como nem devolver isso, pagar, retribuir financeiramente. Mas a nossa alegria vem do Senhor, a nossa saúde vem do Senhor. Então, eu quero um governo melhor para a nossa nação, sempre quis, sempre vou querer. Mas eu não posso passar por cima da vida deles. Eu estou falando em oração. Não estou nem falando em atitude. Atitude seria crime. Eu estou falando em oração. A nossa oração deve ser de amor, de conversão. Não caiam nessa, gente. Não caiam nessa cilada.
E isso serve, estou dando exemplo de governo, mas isso serve para você. Não caia nessa enganação. Pessoas que te passaram para trás, que te roubaram, que te massacraram, que te humilharam, eles não têm que se dar mal para satisfazer o seu orgulho, o seu ego. Não precisam. Deixa que eles se deem bem. O que vai mudar para você? A tua preocupação deve ser se eles vão ser salvos ou não. Se eles vão ter mais dinheiro ou menos dinheiro que você. Ah, mas está jogando na minha cara, pastor. Deixa que joga. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar mais cedo ou mais tarde. O que vai restar? Você vai prestar conta para Deus? Você vai. E se o nosso governo for melhor ou pior, no dia de você prestar conta para Deus, Deus nem vai lembrar disso. Você acha que Deus vai falar assim, não, você nunca fez nada na obra, né? Mas também você morava num país pobre, né? Vocês já viram na África, aqueles países pobres, como é que a igreja se vira e faz a obra? Eles se viram, gente, se batizam na lama. Na lama. Na lama. Sabe o que é na lama? Um brejo. Não estão nem aí. Se viram com o que tem. Com o que tem. Então não há desculpa. Nós vamos prestar conta, vamos voltar para casa pensando nisso, que você vai prestar conta, mais dia ou menos dia, vai prestar conta de tudo. Não interessa quem está no governo, se é bom, se é mal. Se está ruim, ore para melhorar. Ore para Deus abençoar ele, ore para Deus converter eles. Não, pastor, aqueles caras são muito ruins. Para Deus tudo é possível. Para Deus. Não somos nós que vamos resolver. Em relação à oração aqui, tudo que pedires em meu nome eu farei, Jesus disse. Mas ele vai passar pelo aval de Jesus, tá? Pessoas que ficam orando para fulano morrer. Você nem... Lembra na passagem, quando os apóstolos dizem assim, Jesus, quer que a gente ore para que esses homens morram, caia fogo do céu? Quando eles passaram pela Samaria, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Não sei se é porque eles viviam pedindo para cair trovão na cabeça das pessoas, mas eles falam para Jesus, quer que a gente ore agora e caia? Porque eles não quiseram dar pouso para Jesus. Aí eles falam, quer que a gente ore, Jesus? E caia fogo do céu sobre eles? Porque era assim no Antigo Testamento. Aí Jesus vira para ele vir trazer espírito de vida, não de morte. Jesus veio trazer vida. Então, se você pedir para Jesus para que alguém morra, ou seja destruído, ou perca seu emprego, ou perca seu casamento, o Cristo da Bíblia não vai responder isso. Não vai. Então, assim, orar para fulano... Ah, mas ele é ruim, ele tem que separar. Ele é ruim, ele tem que morrer. Ele é ruim, ele tem que ficar doente. Ele é idólatra, ele tem que adoecer. Nem perca seu tempo. O Cristo da Bíblia não responde essas orações. No Antigo Testamento havia guerras e era diferente. A nova aliança que eu e você participamos é misericórdia. Misericórdia é o quê? Perdão ao culpado. Misericórdia é quando a pessoa está culpada, condenada e deve morrer. Aí ele tem misericórdia. Então nós vivemos a graça. A graça é de graça, é imerecido. Você não está aqui, não está em Cristo porque você merece, você não está em Cristo porque você é bom. É pela graça e pela misericórdia. Mas Deus sabe das suas condições. Deus não está esculachando você. Muito pelo contrário. Deus te vê como um tesouro e você é. Porém, é graça, perdão, misericórdia. Não holocausto, não juízo, tá bom? O juízo é Jesus na sua segunda vinda, tá? E resumindo, como é que ele vem? Como diria os antigos, com mãos de ferro. Então, Apocalipse é um terror. Quando inaugurar o final dos tempos, a gente crê que seja breve, eu não creio que nem inaugurou aquilo tudo, mas quando inaugurar, vai ser terror. Para quem? Para quem não faz a vontade de Deus, tá bom? Estou encerrando por aqui. Leiam em casa depois, Mateus o capítulo 21 inteiro. Dê uma revisada, tá bom? E até o próximo culto.